Pensa numa mulher que não pode mostrar o rosto. E pensa, olha a cara do sujeito, ó. Olha, tem uma cara de maluco e né? Corta pra mim. Sandra e Valdir estão juntos há 17 anos. Tá tudo certo, meu garoto? É? Passou bem o fim de semana? É, legal. Passou bem, né? Passou bem? É? Eu também passei bem. Eu também tô ótimo. Por que tu faz assim com a cabeça assim, mas... Fala assim, eu só... Você... Tá bom, eu não falo mais, tá legal. Mas tu faz assim... Tu vai ficar com dor, é que você já tem um certo volume na parte superior. Fazendo forte assim, vai entortar teu pescoço. Mas vamos lá, fica tranquilo. Fica aí e fica calmo. Pensa no seguinte, o Polito tá me contando que aqueles dois lá estavam juntos há 17 anos, tem 3 filhos, e ela ainda tinha uma filhinha de um outro sapequeaiá. O que acontece? Ela vive refém do medo. Por quê? Ela ficou cansada de tanta pancadaria. Ela saiu de casa e ele disse, vou matar todo mundo. E ela correu, voltou para casa. Ela volta, o ciúme dele só aumenta. Só aumenta. Ela agora fugiu. Não é isso que ela fugiu? Então ela agora fugiu, largou os filhos na mão dele, para ver se ele toma juízo, mas ele conseguiu achar um telefone que ela usa, porque o telefone ela não trocou, achou não, né? Ele ligou para o telefone dela e ela não trocou exatamente por causa dos filhos. E a mulher que tem medo agora está sendo ameaçada por telefone pelo homem com quem ela é casada há 17 anos. E ele disse, eu vou te achar e te matar. Foi isso que ele falou mesmo? Foi? Então conta pra nós, Polito, da história. Esta mulher tem uma coleção de ameaças contra ela. Todas do ex-marido, Valdir Gonçalves. Ela não quer aparecer, mas conta o drama que tem vivido em detalhes. Eu vivo com medo dele me achar e fazer alguma coisa, porque ele tá descontrolado. E meus filhos estão lá também, que eu não sei se ele anda agredindo meus filhos. Entendeu? Eu converso com meus filhos, mas eles falam que não. Mas eu não sei se é por medo que eles não falam, e eu não sei, né? Além das mensagens de texto, que nunca param de chegar com xingamentos e ameaças de morte, Sandra recebe áudios do ex-marido que parece descontrolado. Ou você trata o que você cumpriu comigo, ou você vai pro inferno. Eu tava quietinho no canto aqui. Ninguém mandou você ligar aqui dentro de casa comigo aqui. Ninguém mandou. Foram 17 anos de relacionamento. Segundo ela, sempre conturbado. Eu vivia trancado, porque não tinha ajuda de ninguém. Vivia falando meu caso para todo mundo, mas o pessoal ouvia, ninguém se metia. Então era isso, eu vivia dentro de casa acuada e praticamente em parte privado. Porque eu não podia falar com ninguém, não podia sair, não podia ter contato com ninguém. Se eu fosse num shopping, quando eu chegava, ele já achava que eu estava fazendo coisa errada por aí. Então aí chegava as ameaças de novo. Então eu comecei a não sair mais, comecei a não ir mais na casa dos meus parentes, não ir mais pra rua, porque eu tinha medo, né? Os dois chegaram a se separar anos atrás, mas voltaram a morar juntos. Conforme eu conversando com as pessoas, a gente acabou indo na igreja, eu e ele. E assim, por esses meios, a gente acabou voltando. Achou que tentando reatar o casamento, tudo daria certo, né? Mas infelizmente não deu certo, porque ele piorou. A verdade é que Sandra foi obrigada a fugir da própria casa, por conta das ameaças e agressões do ex-marido que nunca pararam. Agora, ela está literalmente escondida nesta casa, que foi cedida por amigos. A localização não pode ser dada por questões de segurança. Do momento em que ela conseguiu coragem
para sair pela porta e nunca mais voltar, 5 meses já passaram. É o tempo em que a mãe está sendo obrigada a ficar longe dos próprios filhos. Inclusive no período em que ficaram separados, até o dia que não deu mais. Valdir chegou a usar o telefone dos filhos que estão com ele para ameaçá-la. O ex-marido é contraditório nas gravações. E eu ainda tenho esperança de ter você de volta. Tenho esperança mesmo, porque eu te amo, porque você é uma mulher maravilhosa. Eu estou esperando por isso. É só por isso que eu não fui atrás de você para finalizar com tudo isso ainda. E tem alteração de humor extremamente constante. Depois de gravar com a vítima, viemos para cá, a 8ª delegacia, que fica na zona leste de São Paulo, e defende os direitos da mulher. Ficamos frente a frente com a delegada titular e com a delegada que comanda as investigações. As duas foram unânimes em dizer que o processo foi encaminhado rápido para o fórum e, de fato, chegou lá em agosto do ano passado. 9 meses já passaram e, segundo elas, um oficial de justiça tentou apenas 2 vezes encontrar o indiciado, sem sucesso. Além disso, a Polícia Civil enviou intimações para a casa dele através dos Correios, mas nenhuma foi respondida. O ex-marido de Sandra nunca veio a esta delegacia prestar qualquer esclarecimento. Enquanto isso, Sandra é refém do medo e da própria sorte. Faz o boletim de ocorrência, denuncia, fala o que está acontecendo. A gente faz isso, a gente tem que voltar para casa. Agora, o cara tá lá em casa. A gente volta para casa para morrer? O dia que você vê meu rosto sem você me esperar, você pode saber que eu estou indo armado para te encher de bala. A questão é uma questão simples. Você imagina, 9 meses, um processo na justiça e o oficial de justiça foi 2 vezes bater na porta, não encontrou ninguém. A gente vê o quanto a vida no Brasil vale muito pouco. A intimação é mandada para ele e ele simplesmente joga no lixo. Resumo. E por que não pedem a prisão dele de uma vez? Porque se ele não responde às intimações, né, tem um argumento para dizer, ó, e levá-lo à força para depor. Pede uma ordem, leva, que é a tal da medida coercitiva, leva, vê o tamanho do pepino, mas mais do que isso, a delegacia pode fazer isso, mas ficar a justiça 9 meses num processo onde há a possibilidade dessa senhora morrer, eu vou te contar, só aqui, só no Brasil. Possível 9 meses, um risco lascado, né? Poxa, o cara tem, uma hora ele quer amar, outra hora ele quer matar. Está lá no processo dizendo isso. Estão lá as explicações da polícia. E nada, absolutamente nada. Pensa no seguinte, esse homem que está aqui atrás é casado há mais de 40 anos. Ele tem 2 amantes. Ele é dono de uma borracharia, mas ele faz mais sapé que aiá do que troca pneu. Ele diz assim para a esposa, ó, vou ali pescar com os amigos. E aí, pega uma amante. No outro dia, ele diz, ó, voltei da pescaria. Eu agora vou fazer uma caçada, vou botar visgo para pegar passarinho. Mas o visgo dele é outro. O problema é que as 2 amantes dele são casadas. Ele é tão, eu ia dizer descarado, mas não vou dizer não. Né? Que não. Ele, digamos assim, ele é tão espaçoso, que ele chega a levar uma das amantes a um cartório
para que ela faça o divórcio. Só que, de repente, ele começa a dar de cara com um dos maridos. E o marido começa a ameaçá-lo. Só que, de repente, ele dá de cara com outro marido. E ele, o marido, outro, começa a ameaçá-lo. Naquele dia ele saiu para comprar pão. Foi rendido por 2 homens e executado. O que aconteceu depois? Bem, primeiro vamos ver a história que começa assim. Uma borracharia, o ganha-pão de Tadeu. É de lá que sai todo o dinheiro para sustentar a família. Casado há 40 anos, ele é um marido exemplar. Mas como ninguém é perfeito, Tadeu tem um segredo. Ou melhor, 2 segredos. Quando não está em casa ou na borracharia, Tadeu diz que vai pescar. Mas olha, eu vou pescar agora. Vai, né? Ah, sim. Vai, né? Depois trazer uns peixinhos para você. Vou trazer. É legal, vai. Vai pescar. Vai com Deus. Mas ele vai mesmo encontrar as amantes. É isso mesmo. Tadeu tem 2 namoradas. Os apelidos carinhosos são bem sugestivos. Pólvora e munição. Outro dia, meu amor. Edinalva, a esposa de Tadeu, vive calada. Por amor à família, finge que não sabe de nada. A rotina de Tadeu é agitada. Ele tem que dar conta da esposa e das 2 amantes. Ele faz mais sapeca iaiá do que troca pneus na borracharia. Mas nessa história, não é só Tadeu que faz sapeca iaiá fora do casamento. Pólvora e munição são casadas, mas Pólvora está disposta a se separar. Agora, com essa idade, eu ia encontrar o homem da minha vida. Tadeu dá todo o apoio, da carona para a amante até o cartório para assinar os documentos da separação. É aí que a vida cheia de amores de Tadeu atrai o ódio. Ele recebe uma ligação. É o marido de Pólvora. Tadeu fica quieto. Ouve tudo de boca fechada. É a primeira vez que ele recebe uma ameaça. Fica preocupado, mas logo esquece do perigo quando se deita com a outra amante. Uma delícia. Eu preciso encontrar muito mais vezes com você, porque você sabe que você é o amor da minha vida. A vida aventureira de Tadeu ganha mais adrenalina ainda quando um dos maridos traídos aparece na borracharia. Quem é você? Você fica longe Ele aponta o dedo na cara de Tadeu e diz que os dias dele estão contados. minha Quem é esposa. você? Os seus Eu te dias conheço. estão contados. Que é isso, rapaz? Eu vou te pegar. Que é isso? Tadeu sua frio, mas gosta de viver perigosamente. Mesmo com 2 ameaças de morte, ele não larga nenhuma das amantes. Pelo contrário, Tadeu ainda dá mais atenção para as 2. Além de ser o rei do sapeca iaiá, Tadeu também é conhecido por ser o melhor filho do mundo. Todas as manhãs, ele vai até a padaria e em seguida leva pão quentinho para a mãe. Naquele dia, Tadeu segue a rotina. Levanta cedo, pega o carro, vai à padaria. Meio sonolento depois de uma noite de sapeca iaiá com uma das amantes, ele nem percebe que é seguido por outro carro. Depois de pegar os pães e estacionar o carro na frente da casa da mãe, Tadeu não tem tempo nem de descer. Vai! Seu velho maldito, desce do carro. é isso? Vai, seu velho. E agora? Agora é hora de pegar a mulher dos outros? Eu não sou... Ele é arrastado para um beco. Sabendo do que se trata, Tadeu ainda implora para não ser morto. Mas é
o fim da linha. O assassinato é ali mesmo. E os assassinos desaparecem num piscar de olhos. Vamos correr! Tadeu tem 65 anos. Nesse vídeo gravado por um celular, ele aparece no momento de lazer, uma pescaria. Além de pescar, o borracheiro também cuida da família, em especial da mãe. Dona Alzira tem 96 anos. O dia a dia dela agora é olhar para o portão de casa e ter a triste certeza de que o filho não vai mais voltar. Para mim parece que ele está chegando aí. Me parece coisa que ele está vivo. Nem espero, sim. Eu hoje mesmo, eu me senti bastante mal. Todos os dias era para a mãe que Tadeu levava pão bem cedinho. O carinho era parte da rotina do filho mais velho de Dona Alzira. Ela acredita que quem matou Tadeu conhecia e bem os hábitos dele. Eu acho assim, podia ser algum conhecido, algum vizinho, porque como é que sabia que ele todo dia levantava às 5 horas da manhã, às 6 horas, ele estava aqui. A senhora acha que é alguém que conhecia bem a rotina dele? Ninguém conhecia ele. Tadeu morava com a esposa nesta casa que fica nos fundos da oficina. No dia do crime, ele fez como fazia todos os dias, fazia parte da rotina dele. Ele saiu de casa, o carro dele estava estacionado exatamente neste local. Ele retirou o veículo daqui, abriu o portão da garagem, esse portão grande aqui, e colocou o veículo do lado de fora. Só que em seguida, o Tadeu voltou em casa para pegar dinheiro. O que ele faria naquele momento era comprar o pão para levar para a casa da mãe dele. Em seguida, o Tadeu voltou, entrou no carro e daqui ele já saiu dirigindo. Só que neste momento, ele já começou a ser seguido pelo assassino. Enquanto Tadeu sai de casa, as imagens de câmeras de segurança mostram que o carro do assassino já monitorava a vítima. Repare, Tadeu fecha o portão. Enquanto isso, o carro branco passa pela primeira vez. Em seguida, o veículo faz uma manobra e começa a seguir o carro de Tadeu. Quando chega próximo à padaria, Tadeu estaciona. Enquanto ele volta para o carro com os pães, já próximo à casa da mãe, o veículo branco, onde estão pelo menos 2 criminosos, manobra e estaciona. Em seguida, continua a perseguição. Veja passo a passo. O carro dos bandidos em nenhum minuto dá trégua para a vítima, até o momento do ataque. A padaria fica no final desta rua. Depois de comprar os pães, Tadeu estava neste veículo e estacionou o carro exatamente aqui, como fazia todos os dias. Depois de estacionar o carro, o que ele teria que fazer? Apenas dar esses poucos passos atravessando a rua, porque esta é a casa da mãe dele, local que o Tadeu não entrou. Neste ponto aqui, o que aconteceu neste momento é exatamente o que a polícia quer saber. O que se sabe até agora é que o carro que já vinha perseguindo o Tadeu também parou por aqui e os criminosos que estavam dentro do veículo, depois de abordar o Tadeu, ainda conseguiram levá-lo até um outro terreno que fica bem próximo daqui da casa da mãe do Tadeu. Essa é a entrada do terreno. Eles vieram até este local e quando chegaram em frente a esta casa, de acordo com uma testemunha, houve discussão. Em seguida, o barulho dos tiros. Tadeu foi executado exatamente aqui. A irmã da vítima estava com a mãe em casa enquanto esperava Tadeu chegar com os pães e ouviu discussões e os tiros. O que a senhora ouvia antes do momento dos disparos? Vozes. Opa, opa, para, para. Muitas, muitas vozes nesse tipo. E os cachorros também latiam muito. E aí, depois eu escutei os disparos. Quantos tiros? Foi, acho que uns 4 ou 5 tiros. Então a senhora acredita que era mais de um criminoso que veio até aqui? Com certeza tinha mais de uma pessoa. Eva, emocionada, conta que o mais difícil era conter a própria dor de irmã.
e o sofrimento da mãe. Falei, mãe, deram um tiro no Tadeu. Nós temos que ir lá para o hospital. Aí ela falou, misericórdia. Eu falei, não precisa mais misericórdia para ele, mãe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito difícil eu dizer isso para ela. Muito difícil. Tadeu construiu a oficina há cerca de 15 anos. A estrutura por aqui era bem diferente. Era um galpão de madeira e foi assim durante 13 anos. Há apenas 3 houve essa reforma e ficou tudo como está agora. Tadeu todos os dias estava aqui. Além do trabalho, conversava muito com os funcionários que eram também amigos. Só que foi neste ambiente de trabalho onde também ele recebeu as ameaças. Uma pessoalmente e a outra por telefone. Ele recebeu essa ligação, né? Ele atendeu e falou assim no telefone, rapaz, eu não tô saindo com mulher de ninguém não. Para de me incomodar, vai cuidar da sua mulher, não tô recebendo ligação de mulher nenhuma, não tô saindo com mulher nenhuma. Né? Aí ele desligou o telefone. Aí eu perguntei para ele, pai, o que tá acontecendo? Aí ele falou para mim assim, tem um cara ligando para mim aqui falando que eu tô saindo com a mulher dele, mas eu não tô saindo com mulher de ninguém. O filho mais velho, que trabalhava junto com o pai na borracharia, conta ainda que, além da ameaça por telefone, ele teria presenciado ameaças de outro homem na oficina, cerca de 1 ano antes do assassinato de Tadeu. E conta como foi. Então, ele veio aqui, estava eu, meu irmão e minha mãe. Aí ele falou para mim assim, para falar pro meu pai parar de ir lá na casa dele, que ele estava saindo com a mulher dele, né? Que se ele não parasse de sair com a mulher dele, ele ia matar ele. Né? E falou que se da outra vez que ele encontrasse ele lá na casa dele, né, ele ia matar ele lá na casa dele. Elton diz ainda que sabia que o pai tinha relacionamentos extraconjugais, apesar de ser casado há 40 anos com a mãe dele. Elton era contra essas atitudes do pai. Eu sempre conversei com ele, falava para ele para poder parar com esses negócios, parar de sair com mulher, né? Porque ele estava casado ainda com a minha mãe, né? Eu falava para ele assim, você já está numa certa idade, né? Mais de 60 anos, você tem que pegar as netas, passear, né? Curtir a sua vida, né? Curtir a sua vida com lazer, com as crianças, com a mulher, né? Mas ele não dava ouvido. A viúva de Tadeu diz que, apesar de tudo, o sofrimento dela é grande demais. Pra gente foi uma pancada muito forte, que a gente nunca esperava que isso ia acontecer. Mas infelizmente acontece com quase todo mundo, né? E a gente tá levando a vida como Deus quer e fazer o que, né? A polícia descobriu que Tadeu tinha pelo menos 2 outras mulheres e que elas seriam casadas. A vítima se relacionava muito com mulheres casadas. E aí, com o andar do tempo, ele foi adquirindo inimigos. Nós identificamos 2 amantes dele que eram compromissadas, que ele mesmo apelidou de pólvora preta e pólvora branca. Por quê? Porque uma amante era negra e a outra branca. E pólvora pelo cheiro do perigo, pelo que elas revelavam por serem casadas, ok? E por esse motivo, por estar saindo com mulher casada, é que infelizmente levou à morte dele. O delegado diz ainda que uma testemunha ajudou a fazer esse retrato falado. Segundo ele, a semelhança com um dos maridos supostamente traídos é grande, mas não houve o reconhecimento. É impressionante, mas é muito semelhante a esse suposto marido traído, que teria estado 1 ano antes na casa, na borracharia da vítima, ameaçando ele de morte. O que falta então? Ele já prestou depoimento, negou a autoria, confessou sim que esteve atrás do Tadeu, deixou ameaça lá para o filho dele. E infelizmente aquela testemunha ocular não reconheceu ele pessoalmente. Deixou muito claro a semelhança na fotografia, porém no pessoal ele acabou não reconhecendo. A família da vítima não aguenta mais o sofrimento. Para os parentes é como se o tempo estivesse parado. Na oficina para os filhos, em casa para a mãe de Tadeu, enquanto o assassino dele estiver fora das grades. Porque às vezes a gente pensa, de repente a pessoa até passa pela gente e ainda tira o sarro da nossa cara, né? Que a gente não sabe quem foi. E eu queria muito que fosse solucionado, até porque para que essa pessoa não venha fazer com outras o que foi feito, que fizeram com ele, né?
E que seja preso. Que seja preso, que ele pague, né? Que ele pague pelo que ele fez. Pois bem, o delegado conseguiu novas pistas e pistas que podem levar na direção de um dos maridos. O delegado, evidentemente, como ele não pode abrir, e por que ele não pode abrir as informações? Porque ele não tem munição suficiente ainda para pedir a prisão do marido de pólvora. Quer dizer, quase uma conversa, quase uma conversa bélica. É pólvora, munição, resumo. O delegado praticamente chegou já, mas ele não tem. Para fechar o inquérito tem algumas coisinhas que, se essas coisinhas faltam, não adianta ele pedir a prisão, porque a justiça não dá. Então ele pediu mais um tempo, mas ele já está na direção certa, inclusive está tentando buscar uma testemunha para mudar, para mudar um pouco o que ele pensava inicialmente e colocar um dos maridos na cena do crime.